Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Você que não me conhece, eu sou o André. Hoje eu vim trazer uma. Essa semana eu vou estar tentando trazer uma série de pequenas ministrações, pequenas palavras que eu tenho tido ao longo desse ano de 2024 para você, meu caro telespectador, meu caro visualizador do YouTube. Então, hoje, né, já estamos na reta final deste ano, 2024. Bom, é uma reflexão, né, uma pregação tanto para você refletir o porquê, né, em 2024 você não se permitiu ouvir a voz de Deus, né, que eu gosto de pensar desse jeito também, mais como um puxão de orelha, quanto pode ser algo tanto para você aprender mais a confiar. Tá, o tema, já vou deixar aqui, é fora do barco é mais seguro, é de onde vem a sua voz. Meio foi uma ministração que eu tive ouvindo a voz, né, do José Júnior. Vou deixar aí na descrição do vídeo e vou fixar nos comentários também esta bela canção, né, do Zé. Então, bom, fora do barco, né? Eu convido vocês a abrir em Mateus 14, do versículo 25 em diante, até o 29 no momento, certo? Eu vou estar lendo aqui. 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo, mas imediatamente Jesus lhe disse: tendes bom ânimo, sou eu, e não temais. 28. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Então Jesus lhe responde: vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi à direção de Jesus, certo? No versículo 29, então, a gente tem Pedro andando sobre as águas. Aí você fala: André, o cara tá andando sobre as águas, a água é líquida, não tem sentido nenhum, o cara tá andando sobre as águas. Eu concordo que, cara, como o cara andou, mas simples. Uma simples questão. Questão de fé, apenas. Quando aí você pergunta: nossa, mas como? Apenas fé, só fé. Pedro, ele teve fé em Cristo. Cristo fala, ele pergunta, ele ainda tem o questionamento. Ele chega a Jesus: se tu és o Cristo, me faça ir até você. Ele fala: vem. E Pedro podia falar: o cara tá brincando comigo, pô. Vou cair na água e é isso, vou ficar molhadão. Mas ele falou: é Cristo mesmo, então eu vou. E ele foi, certo? Pedro diz: se és tu, manda-me ao teu encontro. E Jesus disse: vem. E Pedro, com toda essa fé que ele realmente era o Cristo, ao mesmo tempo com uma certa dúvida, mesmo ainda, uma pequena dúvida, ele teve certeza de quem ele era e foi. E aí, Pedro, ainda, mesmo com a fé, teve um pequeno porém. Aí, a partir do versículo 30, certo? Todavia, reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão e segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. E depois de atravessarem o mar, eles chegaram em Genezaré, certo? Bom, ressaltando, Pedro teve fé no começo, né? Falou: se tu és mesmo filho do homem, então me leva ao teu encontro. Porém, olha que curioso, em tudo ele estava olhando para Cristo, certo? A partir do momento que ele se distraiu com todas as dificuldades que tinha, tipo, ele está andando sobre as águas, que acho que já querendo ou não é um fato absurdo, o vento, a chuva, porque estava uma baita tempestade no mar, né? E eu nunca andei de barco, mas se você já andou de barco, deixa aí nos comentários essa experiência que é um medinho, né? De pô, chover, e até onde eu sei, se chove num barco, no mar, é muito perigoso, tipo, vento, pá. Então, ele começou a reparar, tipo, ele olhou para os lados, viu, putz, tá ventando muito, tá chovendo muito. Ele começou a perder a fé de que ele estava conseguindo andar sobre as águas. Ele começou a ter medo. Ele desviou os olhos do alvo, desviou os olhos do centro, que é Cristo, certo? E ele afunda, né? Como é óbvio, se a gente tira os nossos olhos do alvo que é Cristo, se a gente tira os nossos olhos do alvo que é Jesus, a gente afunda.
a gente perde toda a nossa fé, a gente cai, a gente erra, a gente falha. Porém, no entretanto, Jesus está lá para estender a mão e tirar a gente do mal. Olha que coisa boa. Coisa boa. Não importa se a gente perde o foco, se a gente erra, Jesus ainda está lá, estendendo a mão, cara. Nós temos que seguir a voz de Deus, certo? Seguir a voz do Pai para que nós não afundemos pela nossa própria falta de fé. Pedro é um homem comum como nós, cheio de erros e falhas, e andou sobre as águas tendo apenas fé na voz de Deus que dizia, vem. Pedro, mesmo sendo igual eu, igual você que está assistindo esse vídeo, uma pessoa extremamente falha, com pecados, com erros, ele teve fé em Cristo, olhou apenas para ele e andou sobre as águas. Beleza, ele caiu. Mas então, somos falhos, né? Não somos perfeitos, infelizmente, mas se a gente ter o alvo como Cristo, nada é impossível pra gente, certo? Eu creio que nada seja impossível no nome de Jesus, certo? Então a gente precisa aprender a andar e aí, a nos movermos, não pelo que vemos, aí ó, já voltando pelo um pouquinho mais o tom da canção, não pelo que vemos, mas pelo som das palavras de Deus, certo? Sobre o direcionamento em que Deus nos manda. Caso contrário, iremos afundar em nossos próprios erros, certo? Fora do barco é mais seguro e onde vem a voz de Deus, certo? Se fora do barco é onde vem a voz de Deus, porque às vezes a gente tem tanto medo. Aí eu já quero trazer mais a nossa reflexão, certo? Se fora do barco é mais seguro, por que a gente ainda tem tanto medo? Se fora do barco é mais seguro, por que a gente tem tanto medo de se arriscar e se jogar na voz de Deus? Deus muitas vezes leva a um lugar de totalmente inverso do que a gente gostaria, certo? A vontade de Deus ela é bem melhor do que o que a gente quer. Vamos supor, putz, eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu tenho meus sonhos, claro, tenho minhas próprias ambições, tenho meus próprios desejos como ser humano, mas eu tenho que entender que às vezes não é a vontade de Deus. E uma das verdades evangélicas, eu vou trazer até creio que seja um dos próximos vídeos dessa semana, é trazer essa pontuação de questão de não viver o que nós queremos, mas viver o que Deus quer, certo? Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, fora do barco é mais seguro. Então, às vezes, a gente precisa se lançar nas águas para poder andar sobre elas. Entendem mais ou menos? Vocês conseguem, faz um sentido o que eu tô falando. Então, eu creio que às vezes a gente vê o vento forte, vê tipo, putz, uma decisão de emprego arriscada, tipo, nossa, será que eu vou? Será que eu não vou? Alguma questão de estudo, qualquer questão que você fala, e se eu for e não der certo, eu vou afundar? Às vezes Deus ele está esperando a gente saltar do barco em direção à voz dele, em direção ao que ele quer, para realmente começar a acontecer as coisas, certo? Eu mesmo dou, por exemplo, questão de emprego, tudo. Eu fui me arrisquei, deu certo. Infelizmente, atualmente eu não estou mais aonde eu achava que era que Deus queria, mas eu creio que Deus sempre vai prover tudo, né? Amém? E tenha isso daí em mente também. Creia que independente do que acontecer, deu errado, deu certo, é a vontade de Deus acima de tudo, certo? Então, eu deixo essa reflexão para você agora no final do vídeo, ainda mais, né, como entre aspas um vídeo de final de ano, assim, nesse ano, quantas vezes você deixou de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes você deixou de sair do barco, onde é mais seguro, pois tem a voz de Deus, onde tem o que Deus quer te levar? Quantas vezes você já não ignorou por medo, certo? Então, deixa essa reflexão para vocês. Eu agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui. Peço que você se inscreva no canal. Eu vou tentar essa semana trazer vídeos inteiros. Vou deixar meu Instagram aí também, que eu vou estar abrindo um questionário para você mandar alguma questão, alguma pergunta que você tiver referente a qualquer coisa. Pode ser sobre Cristo, sobre mim, o que eu puder responder. Eu terei a honra de responder vocês, certo? Eu agradeço eternamente, viu? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Fica com Deus, abençoe, Cristo vive. E muito obrigado, viu, gente? Um beijo, ó. Tchau.